meus amores! Tudo bem com vocês? A gente está aqui em mais uma aula, eu, professora Carol, o nosso amigo intérprete Val, para retomar os conteúdos dos vertebrados agora. A gente vai falar de cordados. Nós temos aqui representantes dos nossos grupos da aula de hoje, mas antes de tudo, vamos retomar todos aqueles recados importantes. Temos aqui a Dori dizendo para você, se dediquem! Tá no final, galera, não dá para desanimar. São poucos os passos que vocês precisam dar para passar a linha de chegada desse ano, então não desistam. Assistam às videoaulas, façam exercícios no caderno, tem lá no Classroom a atividade de presença, que é o link número 1. Entra lá no finalzinho dessa aula e valida a sua frequência. Já aproveita para dar um check no conhecimento que você adquiriu. Você que não tem acesso ao Class, tem aquela atividade impressa, linda, maravilhosa, que você vai levar na escola. Tem a data certa, então não perde seus prazos. Aproveita o restinho de tempo que você tem para finalizar esse ano. Se dediquem. Agora, vamos conhecer quais são os nossos objetivos. O primeiro objetivo, nós temos aqui esses animais dizendo para você, smile, sorriam. A gente tem que estar feliz nesse momento de finalização de todo o resto do ano. Nós vamos retomar a classificação e as características dos peixes e dos anfíbios. Para você não esquecer nada depois, anota no seu caderno. Usa o caderno para realizar os exercícios, que a gente vai fazer muitas atividades hoje. Então, começando, vamos retomar sobre os peixes, a classificação deles. Dentro do grupo dos peixes, nós temos 3 grupos menores. O primeiro grupo é dos peixes agnatos. São os peixes mais primitivos que existem. Esses animais, eles têm uma característica em comum. Eles não têm mandíbula, então a boca deles não faz esse movimento de abrir e fechar. Eles têm a boca repleta de dentes, mas ela não tem esse movimento mandibular. Quem são os peixes agnatos? Nós temos a lampreia e o peixe bruxa, que também é conhecido como feiticeira. Esses animais, eles vivem geralmente no fundo do oceano, onde tem pouca luminosidade. São animais pré-históricos, vamos dizer assim. Além disso, nós temos o grupo dos peixes cartilaginosos. Eu trouxe o tubarão para mostrar para vocês na aula que a gente conversou sobre esses animais. Os peixes cartilaginosos são representados pelos tubarões e pelas raias. Eles têm um esqueleto cartilaginoso, então o corpo deles é mais flexível. E eles têm escamas muito pequenininhas no corpo deles, que a gente chama de dentículos. Essas escamas ajudam eles a realizar o movimento deles dentro da água com maior facilidade, já que elas são pequenininhas. Então nós temos aqui uma imagem de um tubarão e de uma raia, que são os representantes desse grupo. E nós temos também os peixes que são ósseos, os osteíctes. Esses animais, diferentes dos peixes cartilaginosos, têm um esqueleto ósseo. Então, aqui a gente consegue ver na imagem todos os ossos deles que fazem parte desse esqueleto. Nós temos muitos peixes que são peixes ósseos. A gente falou na aula que a gente falou de peixes, da piranha, do peixe agulha, de outros peixes bem legais. Esses animais, eles também têm a pele revestida por escamas e um muco que ajuda a deixar essas escamas mais lisas, para eles deslizarem com mais facilidade dentro d'água. E todos os peixes, eles têm o corpo com um formato hidrodinâmico. O que é isso, esse formato hidrodinâmico? Eles têm um formato que desliza com facilidade na água. E o formato do corpo deles é fusiforme. Quer dizer que nas pontas ele é afunilado e no meio ele é maior. Então isso facilita para o peixe realizar o movimento dele dentro da água. Além disso, todos os peixes têm algumas partes do corpo que ele usa para se locomover. Que partes são essas? São as nadadeiras. Todo peixe tem nadadeira. Esse peixe que a gente tem aqui, ele é um cascudo. É um peixe que vive na água doce e geralmente ele fica embaixo, assim, na parte onde tem bastante terra, do lago ou do rio. Esse animal, ele tem um corpo adaptado para esse ambiente. Então, as nadadeiras dele vão ser umas nadadeiras para facilitar a locomoção dele dentro dessa água, mais barrenta. Esses animais podem ter também nadadeiras embaixo do corpo deles e nadadeiras em cima do corpo, que também vão ajudar nessas movimentações. Então,
Todo peixe tem nadadeira, é característica do grupo, o corpo alongado e fusiforme, ok? Vamos continuar e vocês podem observar aqui, ó, nas imagens dos peixes, tanto dos cartilaginosos quanto dos ósseos, essa presença dessas nadadeiras. A gente falou que lá no sistema reprodutor de peixes cartilaginosos é a nadadeira, que é a nadadeira aqui de baixo, dorsal, pélvica, que se diferencia e que vira uma parte do sistema reprodutor deles. Quando a gente fala desses animais dentro da água, eles precisam controlar aonde eles estão. Então, se eles vão ficar mais em cima da água ou mais lá embaixo. O que ajuda eles a regular isso? Os peixes ósseos têm a bexiga natatória, que infla com ar e ajuda eles a flutuarem. Já os peixes cartilaginosos, eles têm um fígado que produz um tipo de óleo que ajuda eles também nessa flutuação dentro da água. Então, características distintas desse mesmo grupo. Quando a gente fala de relacionar tudo isso, temos um quiz para fixar tudo que eu já te falei para vocês. Nós temos aqui, então, ó, relacione as estruturas dos peixes às suas funções e, em seguida, marque a alternativa que apresentar a sequência correta. Nós temos número 1, uma forma hidrodinâmica. Número 2, pele com muco e escamas. E número 3, brânquias. E nós temos três coisas que essas estruturas estão relacionadas. A primeira é deslizar na água. Então, qual dessas três ajuda eles a deslizar na água? Depois a gente tem obter gás oxigênio na água. E forma apropriada para deslocar na água. Você vai completar com os números aqui e vai encontrar nas alternativas qual é a sequência correta. Pensa aí, faz no seu caderno e a gente já volta. Voltamos com a resolução deste exercício. Vamos lá, vamos pensar junto. O que ajuda eles a deslizarem na água? A forma hidrodinâmica, a pele com muco e escamas ou as brânquias? São a pele com muco e escamas. Para obter gás oxigênio na água, eles usam as brânquias. E a forma apropriada para eles se deslocarem na água é a forma hidrodinâmica. Então, a alternativa correta nesse caso é a letra A, 2, 3 e 1. Bem fácil, né? Então, vamos continuar agora e a gente vai falar dos anfíbios, as características do grupo desses animais. Todo anfíbio, ele recebe esse nome porque eles têm uma fase de vida dupla. Eles vivem um tempo na água e um tempo fora da água, na terra firme. Eles dependem da água para evitar que a pele deles fique seca, eles precisam ficar com a pele úmida, e eles também precisam da água para realizar a reprodução. Tanto a fecundação quanto o desenvolvimento dos ovos é feito dentro da água. Pode ser uma pequena poça ou um lago, um rio, alguma coisa que tenha água dentro. Pode ser pouquinho ou pode ser bastante. Mas é uma característica desses animais, ter duas fases de vida, uma vida dupla. Por isso, anfíbio. Esses animais são classificados em 3 grupos, e a gente vai ver um pouquinho deles. Os ápodes, os urodelas ou caudados e os anuros. E a gente já falou bastante sobre eles, a gente só vai retomar quem são os representantes e as características desses animais. Dentro do grupo dos ápodes, nós temos as cecílias e as cobras cegas. Esses animais, a maioria deles é terrestre e eles não têm pernas, por isso ápodes, sem nenhum membro. O corpo deles é alongado, então eles lembram algumas cobras, por isso do nome de cobra cega. E aí o olhinho deles é recoberto por uma pele, então eles não enxergam muito bem. Eles têm uma fecundação interna, ou seja, dentro do corpo do animal. Então anota aí que ápodes não tem pernas e o representante é a cecília, a cobra cega. Aí nós temos os urodelos. Esses animais são as salamandras e os tritões.
Aqui a gente tem a foto dos dois. E eles têm pernas e uma cauda bem comprida. Todos os urudelos, eles vão ter algumas características que eles vão compartilhar. Mas existe uma que não serve para todo mundo, que é a parte da respiração. Quando esses animais nascem, a maioria deles vai ter na fase larval as brânquias, porque eles vivem na água, então eles têm que respirar por brânquias. Aí quando eles crescem, sofrem metamorfose, eles deixam de ter as brânquias e tem outro tipo de respiração. Mas esse carinha aqui a gente falou que é o axolote e ele tem as brânquias durante a vida toda. Por isso que ele tem esse cabelinho aqui, que na verdade não é cabelinho, são as brânquias dele, por onde ele absorve o oxigênio para os processos vitais do corpo dele. Então, o desenvolvimento deles é com fecundação interna, dentro do corpo da fêmea. E os anuros são o grupo que compreende os sapos, as rãs e as pererecas. E a gente falou da diferença desses animais lá na aula de anfíbios. Depois você volta lá e confere todos os detalhes. Todos eles têm pernas, mas não têm cauda na fase adulta. A cauda deles está presente só na fase larval, quando eles são girinos. E eles são terrestres ou arborícolas, então eles podem viver em cima de árvores ou então embaixo onde tiver poça para eles usarem para reprodução, ou então na beira dos lagos, dos rios. E aí nós temos nos sapos a presença de glândulas paratoides. Nós temos o nosso amigo sapo aqui para mostrar para vocês as glândulas paratoides que ele apresenta. Estão vendo essa parte aqui ó, dele que está mais inchada, que está maior? Então é aqui que esses animais produzem algumas substâncias tóxicas que eles usam para se defender. Quando algum animal vai predar eles, vai usar eles como alimento, eles acabam pressionando essa região e esses animais liberam essas substâncias. Sapos não jogam leite longe, eles só vão liberar esse veneno, essa substância, ao ser pressionada essa glândula paratoide. Então, olha que legal. Se você puder observar um sapo de perto na sua casa um dia, observe como essas glândulas são grandes e elas têm buraquinhos. E é por esses buraquinhos que sai esse veneno. Alguns representantes, alguns sapos, eles apresentam colorações muito exageradas. Muito azul, muito amarelo, muito vermelho. E isso é um alerta que o animal emite. Porque além dessas glândulas paratoides, eles também vão produzir outras substâncias em toda a pele do corpo deles. Então é para os outros animais olharem para eles e entenderem, com esse daí eu não vou mexer. E até mesmo a gente, ser humano. Ai, que bonitinho, um sapo azul, eu vou pegar. Não faça isso. Você pode precisar depois ir para o hospital para tentar reverter essa situação dessa substância venenosa do animal. Então, olha que legal essa característica dos sapos, que a gente falou na aula de anfíbios, mas eu não tinha mostrado para vocês ainda. Continuando, vamos fazer um quiz agora para vocês trabalharem um pouquinho. Relacione um anfíbio com o grupo a qual ele pertence. Então, nós temos na letra A, anuro, na letra B, urudelo e na letra C, ápode. E aí nós temos no número 1, perereca, no número 2, salamandra, no número 3, rã, no número 4, cobra cega e no número 5, o sapo. Você vai me dizer qual que é o grupo desses animais e vai colocar as letras aqui. Depois que você fizer isso, você vai me dizer qual é a sequência certa, qual das alternativas tem a sequência correta. Pensa aí, daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta! E qual que era a alternativa correta mesmo? Ah, você tá esperto, você tá ligado, hein? É isso mesmo. A alternativa correta é a letra A. Vamos entender por quê? As pererecas, elas fazem parte do grupo dos anuros, então é a letra A. A salamandra faz parte do grupo dos urudelos, por isso, letra B. A rã pertence ao mesmo grupo da perereca, então ela também é um anuro, letra A. A cobra cega
é um animal de um grupo só dela, isolado, que é o grupo dos ápodes, por isso, letra C. E o sapo, assim como a rã e assim como a perereca, é um representante do grupo dos anuros, por isso, letra A. Nossa, você tá craque nesse assunto, né? Então, a letra A era a alternativa correta. Parabéns! Continuando, a gente vai falar o que esses animais têm em comum. Todos os peixes e todos os anfíbios são ectotérmicos, então eles não mantêm a temperatura corporal. Eles precisam adequar a temperatura do corpo deles com a temperatura do ambiente. Então eles vão procurar estar em lugares que favoreçam a temperatura corporal. Além disso, esses animais têm o sistema digestório completo, que começa em boca e termina em ânus. Em alguns casos, a gente vai ver que não termina em ânus, termina em coacla. Isso mesmo. E eles têm vários hábitos alimentares. Quando a gente fala de peixe, especificamente de tubarões, os tubarões têm uma mandíbula protusa. O que é isso? Quer dizer que quando eles vão abocanhar a presa, repare no GIF que a mandíbula deles salta um pouquinho para fora da boca. Essa mandíbula facilita o animal na hora que ele estiver fazendo a alimentação dele. Quando ele for caçar, ele consegue pegar melhor a presa utilizando essa capacidade que eles têm. Já os anfíbios, quando a gente fala lá dos sapos, eles têm uma língua projétil, que eles conseguem lançar a língua longe. E aí eles conseguem capturar insetos e outros animais para poder se alimentar. Então são adaptações que os animais vão desenvolvendo conforme vão evoluindo com a evolução das espécies. A excreção desses animais é realizada através de um par de rins. Então, olha só, todos os vertebrados vão ter essa característica em comum. Eu trouxe aqui, ó, circulado de vermelho para você ver aonde está os rins desses animais. E aí eles vão excretar substâncias diferentes, de acordo com cada grupo. Mas é importante lembrar que eles têm um par de rins. Quando a gente fala de circulação, esses animais vão ter corações. E aí a circulação deles vai ser dentro de um sistema fechado. Então o sangue fica circulando dentro dos vasos e passa pelo coração. Qual é a diferença? Quando a gente falar de peixes, o coração deles tem duas cavidades, sendo um átrio e um ventrículo. Então só duas partezinhas. Quando a gente fala de anfíbios, o coração deles já tem outra capacidade, porque esses animais precisam sair da água, então eles precisam ter uma quantidade de sangue maior circulando no corpo. Para isso, tem 3 cavidades, 2 átrios e um ventrículo. Vocês podem observar na imagem aqui, ó, o coração deles ampliado. E olha que legal que os animais foram desenvolvendo com o passar do tempo. Para quem fica na água, eles não precisam tanto sangue circulando. Então, o coração com 2 cavidades tá de boa, tá tranquilo, tá favorável. Já os anfíbios precisam ter essa capacidade aumentada. Então, outra comparação desses animais. A respiração deles também é diferente. No caso dos peixes, é branquial. A brânquia fica lá embaixo do opérculo. É aquela parte que quando a gente ergue aqui do lado do peixe, tá vermelhinha. Já nos anfíbios, eles podem ter respiração branquial quando são larvas, e lá no axolote, quando ele cresce e continua a vida dele. A respiração pulmonar, quando eles são adultos, estão fora da água. E eles também podem ter respiração cutânea, através da pele, quando esses animais estão fora da terra, fora da água, desculpa. No caso dos peixes, a gente tem aqueles peixes dipnóicos que também têm um princípio de pulmão. Talvez eles sejam um elo entre a evolução de peixes e anfíbios. Mas esse quadro aqui fica bem bacana para você comparar os hábitos de vida dos animais. O sistema nervoso deles, dos anfíbios, é bem desenvolvido, tem 10 pares de nervos cranianos e isso ajuda eles a desenvolver o tato, o olfato, os olhos da visão e o paladar. Eles têm vários tipos de adaptações relacionadas aos sentidos deles. Então, coisas que eles foram adquirindo com a evolução. Já os peixes, eles têm lóbulos olfativos, que vão ajudar eles a perceber o olfato dentro d'água, ampolas de Lorenzini, que tem lá nos tubarões, que ajudam eles a captar a corrente elétrica que outros peixes produzem dentro da água. E todos os peixes têm essa linha lateral,
que é um sensor que capta as vibrações da água. Então, eles não vão trombar um peixe com outro, ou então ele vai saber quando outro peixe está se aproximando através desses sensores que eles têm no corpo todo. Então, olha que legal o sistema nervoso deles se adaptando ao ambiente. A reprodução dos condrictes pode ser com fecundação interna, então todos os peixes cartilaginosos vão ter a fecundação dentro do corpo, mas o desenvolvimento dos filhotes pode ser diferente. Pode ser ovíparo, quando a fêmea pega o ovo e abandona no lugar e fala assim, se vira filho, cresce aí que depois a gente se encontra. Pode ser ovovivíparo, quando ela tem o ovo grudadinho no corpo dela e aí ela espera o filhote se desenvolver até ele poder nascer. Ou pode ser vivíparo, quando o filhote fica dentro do corpo dela e se desenvolve ali. E quando ele nasce, ele já está parecido com um adulto. No caso dos osteíctes, todos os peixes têm fecundação externa e são ovíparos. A gente tem só aquela exceção do cavalo marinho, onde a fecundação é interna, a fêmea entrega os óvulos para o macho e ele fecunda dentro do corpo dele, e aí depois ele elimina esses filhotes, acaba dando a luz a eles, de uma forma onde eles são parecidos com um adulto. Então eles são ovovivíparos. São peixes diferentes, peculiares. E a reprodução dos anfíbios tem uma fecundação externa, então fora do corpo dos animais. E eles são ovíparos. Então tem lá o momento onde o macho atrai a fêmea com o coachar dele, eles fazem toda a cópula e aí acabam liberando na água tanto os óvulos quanto o espermatozoide. Eles se unem e formam os ovos. Os ovos se desenvolvem, viram girinos que sofrem metamorfose e aí podem se tornar indivíduos adultos que vão se reproduzir novamente. E chegamos ao último exercício da aula de hoje. Você vai analisar todas essas frases e vai me dizer qual delas é falsa, qual delas é verdadeira. E daqui a pouquinho eu volto para ver se você acertou. Voltamos, e agora eu quero saber qual é a resposta correta do exercício? Olho na tela. Nós temos na primeira alternativa, ela é verdadeira. Por quê? Os anfíbios são animais totalmente dependentes da água para se reproduzir. A gente viu isso lá nas características deles. A segunda é falsa. A maioria dos peixes respira exclusivamente por pulmões. É a minoria. A terceira é falsa também, porque os anfíbios respiram exclusivamente por meio de pulmões. Não, eles têm respiração cutânea também e branquial. A outra é verdadeira, a maioria dos peixes respiram por brânquias. Isso aí. A penúltima, a reprodução dos peixes é sexuada com sexos separados. Verdadeira. E a última frase, os anfíbios são animais hermafroditas. É falsa. Cada um tem seu sexo separado e eles têm a fecundação dentro do corpo da mãe ou fora do corpo da mãe. E agora chegamos ao momento de nos despedir. Eu digo para vocês se cuidarem, manterem a rotina de vocês saudável. Muito obrigada por estarem conosco nessa aula. Take care, se cuidem e a gente se encontra na próxima aula de ciências. Até mais!